Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marisete Neves, né? Para quem não me conhece, eu estou em Niterói, no Rio de Janeiro, e hoje a gente vai ter o grande prazer de ter duas pessoas bem especiais, são duas pessoas muito queridas para mim, eu gosto muito de todos dois, para fazer a nossa apresentação de hoje. Então, a gente vai começar pelos produtos e a gente vai ter o privilégio hoje de conhecer, vocês vão ter o privilégio, né? Eu já conheço, de conhecer a Manuela. A Manuela é uma química, uma pessoa assim que tem um conhecimento muito legal, a gente tem aprendido muito com ela, e além de tudo ela tem uma outra coisa que eu acho que é primordial, gente, ela é mineira como eu, né? A Manu é de Minas, eu também sou mineira, ela mora em São Paulo, numa cidade linda chamada Valinhos, e eu tive o grande prazer de conhecê-la e é muito legal quando você aprende com uma pessoa que gosta tanto do que faz como ela, né, que é química, e transforma isso de uma maneira muito simples para que a gente consiga entender. Então, preparem-se hoje que vai ser um aprendizado muito legal. Outra pessoa que vai falar para a gente da parte de negócios, da parte comercial, é um grande amigo, uma pessoa também que eu tenho um prazer enorme de ter conhecido, uma pessoa ótima, gente, que é o Dárcio, né? O Dárcio Correia Júnior, da linda Curitiba. Eu tive o prazer de conhecer a mãe, a irmã, né, a família dele, a esposa. Muito interessante vocês aprenderem com ele, porque além dele ser uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, ele é muito tranquilo, muito calmo. Então ele passa isso de uma maneira muito legal. Ele é um coach, né? Faz treinamentos, super capacitado. Então, hoje eu acho que vai ser um encontro de titãs. Eu estou muito feliz, estou aqui já com o meu caderninho para anotar todas as dicas deles e sejam bem-vindos a essa sala, tá? As pessoas que estão aqui pela primeira vez, que são nossos convidados, sejam bem-vindos. No final, a gente vai falar um pouquinho para vocês, tá? Para vocês procurarem, né? A pessoa que convidou vocês para estarem aqui hoje, ela vai poder tirar todas as dúvidas, e eu tenho certeza de que vocês vão aprender muito, tá bom? Manu, Dárcio, obrigado aí pela parceria de vocês. Manu, pode abrir com você. Oi, Marisete, obrigadíssima aí pela apresentação. Eu estou na ansiedade aqui, né, de fazer essa apresentação hoje, apesar de ter feito já outras, eu me sinto assim, uma grande responsabilidade, porque todas as apresentações que eu assisti aqui são apresentações de pessoas muito bem preparadas, né, e trabalham de uma forma maravilhosa. Eu admiro todos vocês. Então, vamos lá, né. Como a Marisete falou, eu sou química de formação, né, sempre trabalhei na área educacional. Então, nós vamos fazer o nosso primeiro combinado aqui. Nada de falar mal da química, hein, gente? Nada de falar que a química faz mal. Nós vamos ver aqui hoje o tanto que essa química é maravilhosa, o tanto que a química contribui, sim, né, para o nosso bem-estar, tá bom? É o primeiro combinado que eu faço com vocês aí. Então, como eu disse, eu venho da área educacional, então eu fiz meu mestrado na USP, e depois de algumas mudanças, né, eu morei no Rio, voltei, né, para Belo Horizonte, eu vim parar aqui em Valinhos no ano passado, aqui no interior de São Paulo. E aqui começou a minha história com a doTERRA. Eu conheci os óleos essenciais da doTERRA através da Rose, da doutora Rose Malatesta, né, grata, Rose, né, por essa oportunidade, desse encontro. E depois de uma consulta, que o Luiz foi lá, estava com muita dor na coluna, então ela deu um vidrinho, falou, olha, pode passa na parte do nervo ciático, se tiver também com muita tensão, passa no ombro, pode pôr uma bolsinha de água quente ali, que ajuda. Aí tá, eu trouxe aquele vidrinho pequenininho, 2 ml, né, um vidrinho de Rolon. Usei no Luiz, e aí, Luiz, melhorou? Tá ótimo, tô melhorando. Um dia que eu trabalhei muito no computador aqui, falei, deixa eu passar um pouquinho. O que eu passei foi no mesmo dia, né, assim, em poucos minutos, deu aquela sensação de bem-estar, aquele relaxamento. Eu falei, gente, o que é isso, né? Me despertou aquela curiosidade. Voltei na outra semana, e cheguei, encontrei com a Renata lá e perguntei, minha pergunta foi, o que é que tem dentro desse frasquinho? Né? Que óleo é esse? É um óleo. Que óleo? Como assim? Né? Óleo essencial. Como assim óleo essencial? Aí eu falei, eu conheço óleo essencial da parte química, mas com outras leituras, vamos dizer assim.
Aí pronto, né? Aí fui atrás, fui estudar, fui ver, me encantei com esse mundo aí, né? Me encantei com essa cortina que abriu aí para mim, e eu fiz essa escolha, né? Porque a gente sempre tem uma escolha. E aí, então, quando a gente pensa, hoje em dia, na nossa vida, né, tão corrida que a gente tem, de certa forma que a gente coloca também os nossos filhos aí, nessa correria, nesse ritmo frenético, né, a gente fica sempre em busca, né, do que a gente pode fazer aí para ter uma vida mais saudável. Isso é uma pergunta, uma busca de todo mundo, você tem certeza. E quando a gente pega a parte da medicina alopática, que todos nós já conhecemos há muito tempo, a gente sabe, né, que a gente tem uma gama aí de medicamentos todos sintéticos, né, lógico, porque produzir a quantidade de aspirina que é produzida, ela é sintética. E a gente tem também um tratamento que ele é para atuar no sintoma, né, ele busca, ele não se preocupa, então não vai na causa, né, na raiz do problema. A gente trabalha com os sintomas. Por outro lado, a gente tem aí a parte da abordagem natural, né, dos tratamentos naturais, que também a gente já conhece, né? Quem nunca ouviu falar de homeopatia, florais, reiki, meditação, alimentação funcional, que agora está bem aí para ficar também, né? E por aí vai. E hoje, para quem não conhece, né, você pode sair dessa reunião hoje falando que você descobriu, né, que você está aprendendo mais uma forma de cuidado, mais uma forma de tratamento, e ele tem um nome, né, que é a aromaterapia, que é a terapia através do uso dos óleos essenciais. E qual que é a vantagem desses óleos essenciais? Porque eles atuam na causa do problema, né, ele traz aí um equilíbrio para a gente, um equilíbrio físico e um equilíbrio mental, né? E isso é, assim, um espetáculo, é uma maravilha, porque a gente tem em um óleo só, você usa uma substância única, né, um frasquinho, e você tem todos esses dois benefícios no seu corpo. E é lógico que quando a gente fala em termos de equilíbrio físico e equilíbrio emocional, por consequência, a gente tem aí um equilíbrio espiritual também, né? Lógico, a gente fica com um bem-estar. Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente sempre tem opção na vida. E essa opção, sendo uma opção natural, sendo uma opção mais harmônica, né, com o nosso viver, com o nosso ser, ela é, lógico, cheia de benefícios, com muito mais benefícios. E então a gente pode pensar, né, tá, são óleos essenciais, vem da natureza, mas vem da natureza de onde? Né? Onde que estão esses óleos? Se a gente pensar, onde que eu encontro? É em qualquer planta? Né? É em qualquer lugar na planta? Então eu falo que não. E esses óleos essenciais, eles têm algumas plantas, possuem essas bolsinhas, né, que tem na figura aí uma bolsinha, e às vezes ela está na folha, igual no caso aí do hortelã-pimenta, fica na folha, às vezes fica no caule, como é o caso que a gente conhece das resinas, igual um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil, a copaíba. Tem nas raízes, né? Algumas raízes, que tiveram uma raiz, extração da raiz. E quem nunca já mascou aí, né, um cravinho, que você sente aquele picante na língua ali, que é o eugenol, que é o óleo que está no cravo, né, que também é um óleo essencial. Então, esses óleos, eles são extraídos por destilação, por arrasto de vapor, e tem agora um método novo aí, que é com CO2, que qualquer dia desse a gente faz uma live, né, também a gente pode fazer alguns encontros aí para poder apresentar essas novidades. Então, que ele vai vir e vai revolucionar toda essa área aí também. Então, esses métodos são métodos muito delicados. Tem algumas plantas que, para fazer destilação, a gente não pode nem colocar no fogo, não. Tem que ser um aquecimento com areia, tem que ser uma temperatura alta e aos poucos, né? Ele aquecer bem delicadamente, para poder tirar essas bolsinhas aí de óleo de dentro da planta e poder trazer para a gente de forma conservável, né? Com todas as suas propriedades. Porque quando faz uma destilação muito rápida, ou com a temperatura errada,
A mesma coisa numa cozinha. Olha só, quando a gente vai fazer uma calda, né? Você põe um açúcar lá. Se você deixar passar a temperatura, se você esquentar demais, ou tá com pressa, aquilo dali não dá certo, desanda, né? Então, é a mesma coisa aí quando a gente pensa nessa destilação. Tem que ter o cuidado, tem que ter um tratamento, um respeito, que eu falo por essas substâncias, que são substâncias que a natureza, né, oferece para a gente de forma tão generosa. Então, essas substâncias, na planta, elas fazem parte de um processo de defesa da planta, de sobrevivência da planta. E por isso que quando elas entram no nosso organismo, né, como elas vêm também de organismos vivos, né, orgânicos, aí, quando ela entra no nosso corpo, ela tem uma similaridade, né, no caminho, porque o processo que ela é produzida lá dentro da planta, que a planta nasce com essa defesa, a gente tem alguns no corpo, alguns processos, também algumas vias bioquímicas de produção também semelhantes. Então, por isso que eu tenho uma acessibilidade tão grande e tanta harmonia com as células do nosso corpo. E por isso é tão bom e é tão benéfico e eficiente esse tratamento também com óleo essencial. Então, quando ela entra, né, tem uma figurinha aí, do óleo essencial, passando para dentro da célula, porque é isso mesmo, pela afinidade que tem do óleo com a parede celular, ele consegue entrar nessa célula. E se ele chega numa célula e a célula é saudável, ele passa por ela, né? Ele não é uma substância que vai chegar lá e vai modificar essa célula de qualquer forma. Ele vai harmonizar, ele vai trazer um equilíbrio aí dessa célula. Quando ele encontra algum agressor, né, alguma bactéria, vírus, aí sim ele tem, como ele faz na planta, ele faz no nosso corpo também. Ele faz a apoptose, que a gente chama, que é a morte daquela substância ali, né, daquela bactéria, daquele vírus ali. Então ele consegue matar, ele tem essa propriedade, né? Então, por isso que a gente fala que são os grandes reguladores. E isso é uma coisa muito interessante da gente saber. Então, ele é puro, é natural, né? E a gente tem, eu tenho uma figurinha, que uma gotinha, para a gente ter uma gotinha de óleo de hortelã, eu preciso de 28 xícaras de chá, né? Se eu quisesse obter uma gota de óleo, eu preciso de 28 xícaras. Agora, tem alguns outros óleos que eu preciso de toneladas de rosas, toneladas de raízes, para obter também alguns ml aí. É muito... são pequenas quantidades aí que a gente tem de cada pedaço da planta, de cada parte da planta, né? Então, o que eu queria falar para vocês também, outra coisa, que, voltando um pouquinho aqui na questão dele ser natural, que é interessante pensar o seguinte, que até é um dos testes que a gente tem de segurança na Doterra. Quando eu falo que uma coisa é natural, não se fala assim, um óleo natural e é puro. Esse conceito de pureza que a gente tem, quimicamente, ele tem uma outra leitura. E a analogia que eu vou trazer para vocês aqui é do ar. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu estou respirando um ar puro, significa que só tem oxigênio nesse ar? Não, né? A gente tem outras coisas no ar também. Mesmo gás carbônico, se você vai lá no campo, que não tem poluição nenhuma, não tem indústria nenhuma perto, né? Vamos dizer, uma cidade com poucos automóveis, pega um sistema mais puro de interferência do homem. Tem CO2 também, porque a gente tem a respiração nossa. Então, assim, a gente tem nitrogênio, oxigênio e outras coisas. O ar que a gente respira, mesmo sendo um ar puro, puríssimo, ele é uma mistura, né, de outros gases. A mesma coisa acontece com o óleo essencial. Quando eu falo que um óleo essencial ele é puro, eu estou falando de uma substância, às vezes com 200, 250 compostos juntos aí. E aí que está a coisa mais interessante da produção dos óleos essenciais. A indústria não consegue, de jeito nenhum, imitar, né, fazer a mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem um óleo essencial que ele tem 99% de uma substância, igual o cravo lá, por exemplo, tem 99% de eugenol. Mas esse outro 1% dele, que tem aí uma variação de 15 a outras 20 substâncias, faz essa característica tão especial do cravo. Então, essa composição da natureza, essa perfeição da natureza, não tem como fazer no laboratório. E eu falei que é um dos testes de
de qualidade, porque se alguém pega um óleo essencial e faz uma análise e vê que ele tem lá só, vamos supor, pegar esse exemplo que eu dei do eugenol, só eugenol, pode saber, não é puro. Ele é sintético, ele está ali adulterado, porque na natureza eu não consigo ter 100% de uma substância só, certo? Entendido aí, né, esse conceito de pureza? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, que eu estou falando que é do terra, vem com essa preocupação aí com a pureza, com a preocupação da segurança do uso dos óleos essenciais, eles vão um pouco mais além. Né? O cuidado aí do terra começa lá no respeito da produção. Eles buscam, então, qual que é a melhor matéria-prima, né, no mundo inteiro. Então, qual que é a melhor lavanda, qual solo, de qual espaço geográfico, né, de qual país, qual clima. Eles vão lá e procuram um produto local para poder fazer essa extração. Então, além do geotipo também, né, que é essa parte geológica, eles procuram também qual que é o melhor quimiotipo. Então, a gente tem o nosso lemongrass, se você for olhar a composição dele, é uma composição diferente de vários outros lemongrass. E isso dá para ele uma característica muito especial, né? Porque eles foram atrás e falaram que eu quero o nosso óleo essencial com essa propriedade. Então, essa segurança que a gente tem aí, com a qualidade da terra, com os óleos, né? Com os testes todos de pureza, ele traz para a gente aí uma grande gama de possibilidades de uso. Então, eu tenho aí o uso aromático e tópico, que são, né, a grande maioria deles, e eu tenho também o uso por ingestão, já liberado pela Anvisa. A gente tem os óleos que são liberados pela Anvisa. E aí a gente tem, por exemplo, o uso aromático. Como que é o caso do uso aromático? A gente tem a difusão no difusor aí, né? Tem espalhamento aí pelo difusor, que a gente chama aí essa fumacinha que sai bem cheirosinha, né? Uma fumaça fria. É o mesmo sistema do umidificador, mas ele é um difusor. A gente tem também os colares aromáticos, ou você pode pingar uma gotinha de óleo na mão, esfrega, faz uma conchinha, né? O uso tópico é o uso que a gente vai fazer com massagem, que a gente dilui num outro óleo vegetal e a gente espalha no corpo. E a gente pode espalhar também, principalmente nos pés, né? Porque nos pés que a gente tem aí várias terminações nervosas, e também tem a reflexologia, que traz para a gente esse conhecimento que a gente tem nos pés, a correlação com todos os nossos órgãos, né? Com todo o nosso corpo. E ele atua bem, bem eficientemente no pé. Então, a gente tem também, já sabendo que esses óleos, né, que são puros, são de qualidades, e aí a gente pensa, então, tá, eu quero esse óleo, eu quero começar esse óleo, mas por onde que eu vou começar esse óleo? Né? Então, a gente se pergunta onde que eu quero atuar primeiro. Eu levanto todo dia e falo assim, hoje eu estou precisando mais de foco. Não, hoje eu estou precisando de um cítrico aí para dar um up, uma alergia. Hoje eu me levantei com um pouquinho de dor de cabeça, ou comi alguma coisa ontem que não me fez bem. Então, a gente vai prestando atenção na gente, prestando atenção na família, né, para saber aí onde que é que a gente pode atuar, né, o que é que a gente pode fazer. E aí eu falo então que aí começa a festa, né, porque abrir uma caixinha de óleos essenciais, isso para mim é uma alegria. Quando eu trouxe, a caixinha chegou aqui em casa, eu lembro que eu abria, olhava e eu me sentia igual uma criança num parque de diversão, que não sabe, quando você entra assim pelo portão e fala, pode brincar em qualquer brinquedo, por onde você quer começar? A gente é difícil de escolher, a gente não sabe qual que é. Vontade que eu tinha de usar tudo, todos os dias, o tempo inteiro. É muito, muito legal. Então, a gente tem essa diversidade, além desses aí que estão aparecendo na tela, a doTERRA tem uma enorme quantidade de óleos essenciais aí. Mas aqui no mercado do Brasil está começando, e aí cada mês a gente tem o lançamento de um produto. Vai chegando perto do fim do mês, a gente já começa a pensar, qual produto que vem, né? Qual outro óleo que vem agora? Só que ela teve uma ideia muito feliz, que foi uma ideia de montar um kit. Imagina isso, montar para você já um kit. Aliás, tem vários modelos de kit, mas tem esse aqui, que é um kit básico, que ele vem com 10 óleos e ele supre muito bem as nossas necessidades, né?
E vocês não se preocupem, viu, gente? Porque, olha, à medida que a gente vai apresentando, que eu vou trazer aqui agora para vocês, as propriedades de cada óleo, a gente vai desvendando mesmo esse mundo de possibilidades. Vocês podem ter certeza que tudo que a gente fala aqui é baseado em pesquisa, muita pesquisa, faz parte de um uso racional e científico, né? E ele integra também o nosso emocional, o espiritual, ele traz esse equilíbrio, mas ele é de muita base de pesquisa, de aplicação e de ciência. Podem ter certeza disso. Então, a gente tem, eu vou apresentar agora para vocês, nesse kit, primeiro os 6 óleos dos 10 aqui, eu vou pegar os 6 óleos individuais. Puros todos eles são, né, no nosso critério de pureza química. E aí a gente tem esse primeiro aí, é o lemon, né, que é o limão siciliano, que ele limpa, ele purifica, ele faz a faxina, né, Rose? Eu gosto de falar, né, que ele vem e faz aquela faxininha. Ele limpa o nosso organismo, então tira aquela deposição de medicamentos que a pessoa tem. Aí ele traz um bem-estar, faz a gente, né, o nosso sistema aí, de fígado, rins, começar a funcionar de uma forma melhor. E quando a gente usa da forma aromática, aí ele traz uma elevação de humor, que é isso que os cítricos fazem com a gente, né? Eles trazem um bem-estar, eles dão aquela alegriazinha, dá aquela levantada na gente, né? A gente tem aí no número 2, lavanda. Lavanda muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, né? Muita gente usa até mesmo sem saber que é a lavanda. E ela, a lavanda de óleo essencial, ela tem a propriedade de trazer essa calma, essa suavidade, dar essa suavizada, né? Ela traz um sono tranquilo. E quem não conhece ainda, você pode ter o uso tópico da lavanda, que ele é um excelente cicatrizante. Ele é ótimo para queimadura também, alergia de pele. Imagina, ele é um óleo que acalma. Então, ele acalma a pele também, né? E ele ajuda na produção de colágeno. Olha que coisa maravilhosa, né? O peppermint, ele é um óleo que ele abre as vias aéreas superiores. Quem já experimentou, você põe ali uma gotinha na mão, esfrega, puxa, nossa, né? Abre o nariz, entra mais ar ali. Na verdade, parece que ele abre, né? A parte ali de respiração, mas é porque ele aumenta a circulação sanguínea dessa parte. E aí, com isso, a gente tem uma circulação maior de ar. Então, ele desperta o cérebro, às vezes está sonolenta, você está numa viagem, está dando aquele soninho, pode usar o peppermint ali. Eu tenho sempre peppermint na bolsa. Você vai para um curso, tem curso que eu faço pelo dia inteiro, depois do almoço dá aquele soninho, hortelã, pimenta, põe uma gotinha ali na boca. Tem as minhas amigas que sentam perto de mim, elas já até falaram, Manuela, me dá aí um pouquinho de peppermint. Vai todo mundo tomando peppermint. Um pouquinho ali, né, depois do almoço. E ele ajuda também a gente ter foco mental. E ele é antiespasmódico, ele relaxa os músculos, por isso que ele é ótimo para dor de cabeça. Está com dor de cabeça, passa lá na nuca, se a dor vem lá de trás, passa nas têmporas, se a dor de cabeça está mais na frente, ele, dá aquela relaxada, e você não vai precisar ficar tomando mais tanto remédio para poder passar a dor de cabeça, né? Vou dar uma cheiradinha. Tem esse óleo 7 aí que eu adoro, que é o orégano. Né? Que esse é bom, né, Marisete? É o óleo do desapego, é o óleo do OLX. Como diz a Marisete, ninguém é melhor que ninguém, então bora cheirar orégano, né, Marisete? Ele é ótimo para a gente colocar na difusão. E ele faz, eu brinco, né, que é do OLX, mas a gente fica muito apegado hoje em dia na vida, né, com todas as coisas, né, tudo é meu, e é bom a gente se situar nesse mundo aí que é de todo mundo, de todos nós. Né? E, nossa, gente, meu tempo está acabando aqui, então vamos lá. A gente tem também, ele é antifungicida, antibacteriano, e a gente põe aqui em casa uma gotinha dele no azeite, a gente toma constantemente. Tem o 9 aí, que é o melaleuca, que ele é um óleo que ajuda no sistema imunológico. Ele é um óleo seguro, você pode usar, não tem contraindicação. Ele fortalece o nosso terreno imunológico. E ele é o óleo do dentista. Ele é um óleo que trata todas aquelas afecções bucais, né? E ele, imagina, se cheirar o melaleuca, ele vai ajudando você a eliminar seus relacionamentos aí parasitários, que nem nunca, né? Então, no número 10 aí, a gente tem o olíbano, que é o frankincense. Esse daqui é o nosso pai, né? O pai dos óleos. E ele é o óleo que simplesmente, olha o que ele faz. Ele promove a saúde celular.
Sabe o que é isso? Restabelecer a ordem de uma célula, né? Então, você me pergunta, então para que ele serve? Pensa, se ele vai restabelecer, reestruturar uma célula, ele serve para quê? Para tudo, né? E na parte aromática, é ele que conecta a gente com o nosso sagrado, nosso íntimo, nosso eu ali mais íntimo, né? Então, ele traz a gente para essa presentificação que a gente precisa tanto hoje em dia. E aí, agora vem os blends. Então, eu vou apresentar os 4 blends que a gente tem aqui. Primeiro, o número 6 aí, o Breathe, que eu adoro o Breathe também, que ele vai limpando toda a parte de respiração. Então, ele limpa essa dor de cabeça, né, que as pessoas têm por causa de nariz, por causa de sinusite, né? Ninguém merece um nariz entupido, acorda de manhã, dor de cabeça, espirrando, e ele limpa. Depois a gente tem também o Zengest, que ele é um óleo que trata todos os problemas intestinais, estomacais, para criança, para com cólica, mesmo o neném pode passar diluído na barriguinha, né? Se está com uma virose, usa o Zengest. Outro dia o filho da minha filha está assim, passando mal lá com virose, falava, mamãe, me dá um olhinho, porque ele ajuda a melhorar mesmo. Tem o Deep Blue, que é esse aqui do lado que está em forma de pomada, e a gente tem ele em óleo e tem ele em pomada. E ele é um óleo que trata das questões musculares. Foi com ele, aquele que contei lá no início, aqui, quando eu peguei o vidrinho de 2 ml, né? Então, a minha história na doTERRA começa com esse Deep Blue aí, que eu amo de paixão. Então, vocês vão ouvir falar que eu amo de paixão todos eles, porque eu também gosto de fazer, escolher um deles é muito difícil. Ele trata aí as dores musculares, dor de crescimento, né? E na parte da aromaterapia também ele faz a gente enfrentar essas dores emocionais. Tem o On Guard, que eu também amo de paixão, o On Guard. Esse aí eu ando sempre na bolsa também. Ele é o cara. O Brave é o cara, ele também é o cara. Bom, todos eles são tops, né? O meu queridinho aí. E ó, tem cravo, né? Não poderia ser diferente. Então, ele traz esse suporte da imunidade, ele traz a proteção, né? E ele resguarda a nossa energia. Então, aquele dia que você vai entrar num lugar que está cheio, que, né, você desgasta, passa ali o On Guard, dá uma inalada, e pode ter certeza, né? Vai ser mais fácil, mais tranquilo. Você vai conseguir sair dali com a sua energia no máximo, né? A gente não esgota. Tem o Aroma Touch, que ele é um óleo também de massagem, mas ele é diferente lá do Deep Blue. O Deep Blue, ele trata também, de uma certa forma, a inflamação dos tendões, dos nervos. E o Aroma Touch, ele traz esse relaxamento só, né? E ele é ótimo, você pode, quem gosta de fazer, leva para o seu massoterapeuta, joga lá no creme, no outro óleo, né? Tem o Serenity. O Serenity, esse aqui do lado direito, olha só, gente, olha, vocês já sabem um pouco de óleo essencial. Imagina, tem camomila, todo mundo conhece camomila, lavanda, ylang-ylang, baunilha e por aí vai. É um óleo que acalma, né? Você imagina dormir num quarto desse, com um cheirinho desse, depois de um dia de muito trabalho. Todo mundo precisa, né, gente? De um pouco de sossego aí e dormir bem, né? E se eu posso te dar uma sugestão, né? Uma sugestão é se tem em casa um difusor. Eu demorei para comprar, eu ficava tentando usar aquele de tomada que esquenta. Olha, não é a mesma. Esse difusor ultrassônico, ele tem a propriedade aí de fazer um movimento com as moléculas e elas passam para o ar bem resguardadas, sem aquecer. Então, ele difunde com eficiência, porque ele vai longe, ele consegue cobrir uma área maior. Ele vem junto com a água, então o ar fica úmido, fica ótimo. E ele ainda vem resguardado. Então, você tem um produto de extrema qualidade, igual esses óleos da doTERRA, a gente colocar no difusor que aquece, vai dar um cheirinho, vai ser bom, vai, mas não é a mesma coisa, né? E você imagina, né, você ter sua casa, né, sua loja, cheirosinha, as pessoas entram, se sentem bem, se sentem acolhidos, né? É uma transformação na nossa vida e é uma transformação nas pessoas que estão próximas da gente também, né? Na família toda. Mas, então, não terminou também não, viu? Não é só isso. Quando eu falo de transformação, todo esse investimento, todo esse investimento que eu tenho, que a minha família tem, né? Que a gente tem aqui na saúde da família, na saúde dos amigos, né? Quando eu paro e quando eu penso assim, o que é que o meu dinheiro nutre, né? O
o que o meu dinheiro, para onde que o meu dinheiro está indo, o que o meu dinheiro está nutrindo. Quando eu compro um óleo essencial desse, estou alimentando, além da minha saúde, o que mais? Aí a doTERRA traz, né, uma coisa maravilhosa aí, que são os projetos sociais, porque aí eu fico feliz, muito feliz, quando eu penso que o meu dinheiro serve para nutrir no mundo inteiro vários projetos sociais que a doTERRA tem. Né? E aí a gente tem vários, vocês podem depois entrar na página lá da doTERRA, tem os impactos, os projetos de impacto, que em cada comunidade dessas aqui, eles têm projetos sociais com as pessoas que são os produtores de óleos essenciais. E algumas outras também fora da questão da produção. Eles veem que tem necessidade, que precisam, que eles podem, eles fazem um diferencial. Né? Então, gente, bom, é isso aí, né? Muita informação, eu sei, né? Eu apresentei, eu falo assim, que eu apresentei tudo de bom que a doTERRA tem. Né? E agora o Darcio vai apresentar para vocês tudo de melhor que a doTERRA tem, porque é tudo de bom e do melhor essa empresa. Né, Marisete? Oi, Manu. Menina, que delícia ouvir você falar, né? Eu até me arrependo de tanto que eu reclamava quando eu estudava química na escola, achando que eu não ia gostar. Ó, com você é capaz de me apaixonar pela química, porque você fala... Eu acho que eu não tive bons professores, eu acho que essa era a realidade. E é muito legal ouvir você falar, né, com tanta propriedade disso. E o Darcio, né, vou deixar ele agora para ele poder falar para a gente da parte comercial. Tá? Meu amigo, seja bem-vindo, obrigado aí por estar nos ajudando. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Marisete, agradecer a oportunidade mais uma vez que vocês nos deram aqui de a gente compartilhar, né? E uma riqueza muito grande que a gente tem sentido é justamente as amizades que a gente tem construído nesses poucos meses que nós estamos na doTERRA, né? E, como você falou, conheceu nossa família aqui, a gente conheceu também vocês, foi uma amizade muito boa. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com a Manuela. E mais uma amizade para a nossa rede de relacionamento, né? Essa é uma riqueza. E com relação à questão falando em riqueza, né? A doTERRA, ela se preocupa com a parte social. E quando a gente fala na parte social, uma história que me comoveu bastante foi no evento que a gente foi em Florianópolis e ficamos conhecendo o projeto do Haiti. Lá no Haiti, a doTERRA chegou para transformar as vidas das pessoas. E não iria adiantar nada nós transformarmos as vidas das pessoas aqui na ponta se não fosse transformado a vida das pessoas na outra ponta, né? E o que me chamou a atenção é que o vetiver era colhido em dezembro e a doTERRA chegou à conclusão de que era melhor colher em maio, e aí houve um impasse. A necessidade financeira da população de recolher o inteiro dinheiro em dezembro, e a doTERRA pela necessidade da qualidade, porque nada adianta termos um óleo puro extraído no momento errado, de forma errada, então não iria conseguir ter as mesmas propriedades. E aí eu achei muito bonito a solução que a doTERRA teve. Ela adianta o dinheiro em dezembro e a colheita é feita em maio. Isso me chamou muita atenção e só mostra que há uma coerência entre toda a rede da doTERRA. E quanto mais a gente se relaciona com a doTERRA, mais a gente vê de que não são apenas palavras ou frases de efeito, que realmente tudo faz sentido, né? Então, tem projetos na Bulgária, na Guatemala, no Haiti, no Quênia, Madagascar, Nepal, Somália, né? E muito mais que a gente fica sabendo através das notícias que vão chegando para nós, que esse projeto está se ampliando, inclusive na nossa
no Amazonas, né, na selva amazônica. Bom, aqui falando sobre negócios. Antes de falar sobre negócios, eu gostaria assim, de me apresentar. Né? A Marisete já fez uma apresentação, e de uma maneira muito generosa, ela fez a apresentação, e eu queria assim, compartilhar com vocês que eu trabalho há 25 anos, eu trabalho como ajudando executivos e empreendedores a se desenvolver nas suas atividades. Mas eu trabalho com marketing de rede há pouco tempo. Eu trabalho com marketing de rede há 1 ano. E 6 meses que eu estou na doTERRA. E o que me chamou a atenção foi uma informação que mais para frente nós vamos falar sobre ela, sobre o nível de retenção da doTERRA. E eu comecei, então, a estudar sobre isso, e isso foi me chamando a atenção. Hoje, como coach de Life Performance, né, e algumas pessoas perguntam o que é Life Performance, o coach de Life Performance ele se preocupa com as atividades geradoras de resultados, para tornar as nossas atividades mais eficientes. E para que uma atividade seja eficiente, nós temos que começar com um bom porquê, um bom motivo. Por que nós fazemos uma determinada atividade? Sem esse porquê, sem esse propósito, fica muito difícil nós gerarmos uma atividade geradora de resultados eficiente. E aqui conta uma história de duas pessoas que tinham como função levar água para uma comunidade. Quando foi perguntado para o primeiro o que ele fazia, a resposta foi: eu carrego baldes de água. Quando foi perguntado para o segundo o que ele fazia, ele disse: eu conecto a fonte à necessidade. Então, na visão dele, ele tinha uma visão muito clara do que ele fazia. Um tinha a visão de que ele simplesmente carregava baldes de água. O segundo, ele tinha uma visão de que ele conectava, ele trabalhava com conexões. Nós trabalhamos com conexões e com pessoas, nós nos conectamos com pessoas. E essa é uma construção. Agora, um segundo raciocínio, e aqui eu gostaria de colocar também uma experiência pessoal, minha, profissional. Como que eu cheguei a ser consultor na área de empreendedorismo? Como que eu cheguei a ser coach? Por que eu me dedico a fazer esse tipo de trabalho? Eu era funcionário do Banco Bamerindos e eu tive uma carreira muito rápida no Bamerindos. Eu tinha uma visão de que eu deveria de contribuir com ideias, com sugestões. Tinha 20 anos na época e eu achava que esse era o caminho do meu progresso. E no início o meu progresso foi muito bom. Eu consegui pegar bons cargos, eu estava num nível bom na empresa. E um dia o diretor da empresa me chamou no seu escritório. E eu achei que eu ia receber elogios, porque eu estava movimentando com muitas ideias, com muitas sugestões, enfim. E quando eu entrei na sala do diretor, eu achei muito estranho, porque o diretor não estava sentado na posição dele, ele estava sentado na posição de uma visita, na escrivaninha do outro lado. E quando eu entrei, ele pediu para eu sentar na cadeira dele. Eu achei muito estranho e eu sentei na cadeira dele, afinal ele falou que era para sentar. E quando eu estava sentado na cadeira dele, ele me colocou um papel na minha frente com a minha carta de demissão. Então eu esperava uma coisa e recebi outra. Aquilo foi muito difícil para mim. Demorou um tempo para eu me recuperar daquele baque. Procurei uma outra empresa,
Fiz carreira numa outra empresa e aconteceu mais ou menos a mesma coisa. E a partir daí eu tomei uma decisão. O empregado, num dia ele está empregado, por melhor que seja o seu salário, no outro dia ele está desempregado. E ele tem que começar todo o processo. E aí muitas pessoas já devem ter ouvido falar daquele conceito de que nós não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. E a partir daí eu comecei a tomar uma decisão onde eu ia ter uma carteira de clientes, eu ia ter um processo onde eu não queria mais ser demitido. Aquele trauma da demissão, eu não queria mais passar. E aí eu comecei a desenvolver uma carreira onde eu pudesse ter uma carteira de clientes. E hoje, para eu poder ser demitido, os meus clientes eles me pagam um valor mensal. Para eu poder ser demitido, todos os meus clientes teriam que tomar a decisão conjunta de encerrar os vários contratos que eu tenho. Esse conceito ficou muito claro para mim e eu queria compartilhar essa minha experiência com outras pessoas. E foi aí que, há um ano atrás, eu encontrei no marketing de rede a solução para isso, o quanto eu ajudasse as pessoas a se tornarem eficientes, eu iria ter uma recompensa com relação a isso. E isso foi o que me motivou. Então, quanto melhor eu fizer o meu trabalho de desenvolver uma pessoa, juntos nós vamos conseguir, né? E aí, volta de novo na história. O segundo, que tinha uma visão clara de que ele conectava a fonte à necessidade, criando uma solução, ele criou um encanamento. E com isso, ele criou uma forma de multiplicar o seu resultado. A gente vê também terapeutas, eu como coach, psicólogos, o que eles têm? Eles têm um número de consultas que eles podem fazer por mês. Os baldes que eles podem carregar no mês. É isso que eles podem fazer. O que eles podem fazer, no máximo, é aumentar o valor da consulta. O máximo que a gente pode fazer é aumentar o valor da sessão. Mas nós não vamos conseguir nos multiplicar. Eu vejo pessoas que reclamam, eu gostaria que o meu dia tivesse 26 horas, eu gostaria de estar mais... eu estou me sentindo sobrecarregado. Bom, se você está sentindo isso, é justamente porque está precisando aprender a fazer parcerias, aprender a compartilhar a sua carga, aprender a conseguir apoio de outras pessoas. E o marketing de relacionamento e a inteligência relacional, a inteligência colaborativa, ela pode ser aprendida. Essa é uma boa notícia. Nós podemos aprender. Bom, aqui então nós temos a apresentação da sede da doTERRA nos Estados Unidos. É um complexo e aqui mostra, né, os dois lados que a gente colocou sobre o transporte de balde e a construção da rede, né? É uma empresa que foi fundada em 2008 e teve um crescimento meteórico. Aqui nós temos a sede em São Paulo, que também já está se pensando em mudar, porque ela já está ficando pequena, com um movimento muito bom. Isso é uma boa notícia, é uma surpresa para todos. A gente esteve conversando aqui na apresentação, no evento que nós fizemos aqui em Curitiba, com o vice-presidente da doTERRA, o Paulo, e ele realmente está muito surpreso, positivamente surpreso, com o desempenho da doTERRA no Brasil. Bom, aqui nós estamos falando hoje, aqui no slide fala em 44,5 milhões de clientes, mas nós já estamos beirando aí 6 milhões de clientes, passando talvez disso, de pessoas que estão se relacionando, clientes da doTERRA. Mas o mais incrível é que 65% desses clientes
eles se mantêm fiel. E esse número no início, quando eu vi esse número pela primeira vez, eu não acreditei, porque ele é realmente um número bem significativo. Mas hoje, na minha própria rede, eu constato que isso é um fato. Então, hoje, depois de 6 meses de trabalho, eu tenho um número muito próximo desse fato. Então, isso daí é uma coisa que realmente acontece. E outro número é que 85% das pessoas que estão na nossa rede são consumidores. E apenas 15% são construtores, né? No segundo slide mostra o crescimento, né? O crescimento da empresa, né? Que já está em 120 mercados. Ela teve um crescimento comparado com a Apple. Embaixo nós temos os fundadores, e é um conjunto de fundadores, e eles não dependem de investidores. É uma empresa saudável financeiramente, e ela não depende de investidores. E aí você fala, bom, mas e daí? E daí que, se você não depende de investidores, a filosofia do Terra está garantida. Os fundadores vão garantir que essa filosofia do Terra vai se manter. Na terceira parte do slide é aquilo que a gente já comentou sobre os eventos, sobre o co-impacto, né? As mídias. A mídia já está falando sobre a do Terra, e essa mídia não é paga, são mídias espontâneas. Isso a gente tem visto cada vez mais a mídia falando sobre a do Terra e os benefícios dos óleos. Aqui foi um evento em São Paulo. Aqui é o Dr. Hill. E ele tem uma frase muito importante e significativa. Nosso sucesso supremo não são as coisas que temos, mas as pessoas cuja a vida mudamos. As conexões. Ali do lado tem uma das fotos que mais me emociona, da fundadora da do Terra, abraçando e se conectando com uma pessoa simples da terra, as pessoas que são aquelas que extraem, né, o produto, e as duas estão conectadas pela gratidão. E isso a gente vai se conectando. Quantas pessoas são gratas a você hoje pelo que você fez por elas? Isso deve ser uma reflexão. E quantas pessoas você gostaria que fossem gratas pelo que você faz? E o mais importante, se você deixasse de existir amanhã, quantas pessoas sentiriam falta da sua existência? Bom, o plano de negócios. A primeira forma de ganho é através do desconto. Quem se associa na do Terra, ele tem um desconto de 25%. A pessoa tem um desconto de 25%. E esse desconto de 25% pode ser usado como margem de lucro, né? E, nesse caso, não tem, nesse primeiro nível, não tem necessidade de pedido mínimo. Você tem os 25% de desconto, você não tem necessidade de pedido mínimo, e você tem ainda um frete especial, um frete de R$19 para qualquer local do país. Aqui é um ponto muito importante. Eu considero esse o maior diferencial da do Terra. A gente escuta por aí muitas empresas falarem que são marketing de relacionamento. A gente vê consultores de outras empresas de marketing de rede que dizem assim, eu trabalho com marketing de relacionamento. Só que, olhando de uma forma pura e conceitual do que é o marketing de relacionamento, uma empresa que não tem um programa de fidelidade, ela não pode ser considerada uma empresa de marketing de relacionamento. Porque, na essência, o que é um relacionamento? Relacionamento é uma troca. Quanto mais você faz, mais você recebe. Se a empresa que você se relaciona, ela não tem essa visão de que você é um cliente novo
ou é um cliente velho, se é um cliente que está mais tempo, qual é a diferença que você tem em comprar de uma determinada empresa há 1 ano, 1 mês ou 2 anos. É comum você comprar uma assinatura de um celular ou de uma TV por assinatura e depois você descobrir que aquela pessoa que entrou agora tem mais desconto do que você que já está há mais tempo na empresa, o que não é uma coisa justa. Isso não faz parte de um relacionamento. Então, a doTERRA, eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha um programa de fidelidade junto com o sistema de marketing de rede. Então, você tem 25% mais 10% no próximo mês. Depois, mais 5%, mais 20%, mais 25% e mais 30%. Ou seja, quando você chegar num ano de relacionamento com a doTERRA, você vai ter 25% e mais 30%, somando 55%. Aí você fala, mas 30% do quê? De desconto? É 30% de crédito. É o crédito que você... se o produto vale 50 pontos, a doTERRA trabalha com pontuação para ter uma moeda mundial. Ela está em todo o mundo, então ela trabalha com o mesmo ponto que vale no Brasil, vale nos Estados Unidos, ou vale na Europa, ou vale no Japão, é o mesmo ponto. Então, 30% desses pontos volta para você. Né? Esse é um relacionamento que se mantém de forma com reciprocidade. Bom, aqui também é uma outra forma muito inteligente. Nós, quando vemos outras empresas que trabalham nesse sistema, quando você traz alguém para a empresa, você recebe um percentual por ter trazido aquela pessoa para a empresa. Mas é apenas uma vez. Você só tem uma oportunidade. Por isso que, normalmente, a gente vê consultores de outras empresas tentando vender pacotes grandes. Quanto maior for o pacote de entrada, mais eles vão ganhar. E eles só têm uma oportunidade para isso. A doTERRA trabalha de uma maneira diferente. Ela dá 60 dias. Tudo que a pessoa que você cadastrou, produzir, consumir durante 60 dias, você vai receber 20%. Então, você tem uma oportunidade de fazer um relacionamento, um trabalho com essa pessoa durante 60 dias. 60 dias também é um tempo para a pessoa não se sentir abandonada, porque isso também é uma outra reclamação. Você vende um pacote para uma pessoa e depois esquece a pessoa, vão passar para um outro cadastro, e um outro cadastro, e um outro cadastro. Então, durante 60 dias, todo o consumo daquela pessoa vai para você que indicou aquela pessoa. Mas não para por aí. Se essa pessoa que você indicou indicar uma outra pessoa, ela vai ganhar 20% e você vai ganhar 10%. E se essa pessoa indicar outra pessoa, ela vai ganhar 20% por ter indicado, quem indicou vai ganhar 10% e você vai ganhar 5%. Então, é um processo de 3 níveis. Ou seja, você também deve se preocupar com as pessoas com quem o seu cadastrado está cadastrando. Esse é um processo de apoio, é um processo colaborativo. Nós vivemos numa economia colaborativa. É dessa forma que nós crescemos, um colaborando com o outro. Um outro bônus bem inteligente é o bônus poder de 3. Esse bônus poder de 3, normalmente, nós temos 3 pessoas com as quais nós nos identificamos, seriam 3 amigos. Até existe uma frase que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas, se você tem 3 pessoas, você e mais 3 pessoas consumindo 600 pontos, você construiu uma base de consumo,
uma base de consumo com 4 pessoas, você e mais 3. Esse grupo, se você construir esse grupo com essas 3 pessoas do seu relacionamento, você tem R$200 todos os meses que você tivesse 600 pontos entre você e as 3 pessoas. Esses pontos eles podem ser distribuídos 100, 100, 100 e com mais algumas pessoas e chegar a 600 pontos. Mas as 3 pessoas e mais você teriam que ter 600 pontos. Depois, se essas pessoas aprenderam bem com você a fazer isso, elas também vão fazer. Mais 3, mais 3 e mais 3. E aí, elas vão ganhar R$200 e você vai ganhar R$1.000. Por você já ter ensinado uma pessoa e ter ensinado essa pessoa a multiplicar aquilo que você ensinou. Por isso que você é remunerado por isso. E se elas todas fizerem no 3º nível, nós vamos ter R$5.000. Você vai ter R$5.000. E veja que é R$5.000 com 39 pessoas. Você pode ter uma renda recorrente de R$5.000 com 39 pessoas. Bom, aqui é o que a empresa chama de unilevel, ou seja, depois dos 60 dias, o que acontece depois daqueles 60 dias que nós falamos lá? O que vai acontecer? Depois dos 60 dias, as pessoas que tiverem no teu primeiro nível, você vai ganhar 2%, depois do segundo nível 3%, até 7%. O que chama atenção aqui, que também comparando com outras empresas, elas fazem ao contrário. Elas pagam um valor maior no início e um valor menor no nível mais abaixo. A doTERRA entende o seguinte: se você trabalha com pessoas, quanto maior o número de pessoas que você está trabalhando, mais vai ser o seu envolvimento. E se você vai ter mais envolvimento, é justo que você ganhe mais. Então, é uma forma inteligente. É invertido e no início é um percentual menor, mas também no início você tem suporte do poder de 3 e tem o suporte do bônus de início rápido. Então, uma coisa vai compensando a outra. Bom, aqui é os títulos de recompensa que você vai ganhando no decorrer do seu crescimento. Esse processo de recompensa, de liderança, que vai mostrando o quanto você consegue se envolver com a sua equipe, note que aquela parte roxa é a parte do bônus de início rápido. Toda a parte roxa embaixo é o bônus de início rápido. No início ali, no primeiro nível, veja que ele representa uma boa fatia da tua remuneração. Depois o poder de 3, depois vem o unilevel e depois vem a parte de liderança que nós vamos ver na sequência. Então, para você chegar à elite, você precisa com que você e a sua equipe consumam 3.000 pontos. E é uma renda projetada de R$1.150. O Premier, ele tem 2 executivos. O executivo é aquele que tem 2.000 pontos cada um. Então, se ele chegou, esses 2.000 pontos, não importa o número de pessoas na equipe. Nem no Elite não importa o número de pessoas e nem como executivo. O que importa é a quantidade de pontos. Mas para que você possa chegar a Premier, você precisa ter 2 executivos e você e esses 2 executivos consumirem 5.000 pontos, que daria um rendimento de R$2.800. Depois vai seguindo o Silver, 3 executivos, 8.350 de projeção. Pode ser mais, como pode ser um pouco menos. O Gold são 3 Premier. E eles precisam ser Premier em linhas diferentes.
o Platinum, 3 Silver, o Diamond, 4 Silver, o Blue Diamond, 5 Golds, e assim vai. Depois, o bônus de liderança. É muito interessante também o bônus de liderança, porque ele vai fazer um compartilhamento, ele vai dividir ou compartilhar o faturamento mundial, não é o faturamento local, é o faturamento mundial. 1% do faturamento mundial entre todos os Premiers e Silvers, 2% Silvers, Golds e Platinum, e assim vai. E depois o Diamond, Blue Diamond, o Presidente Diamond. Então, isso daqui também, vejam que a gente comentou aqui no início, o bônus de liderança, conforme você vai subindo nos níveis na empresa, ele vai representando cada vez mais, porque ele é um bônus dividido igualmente entre todos. Aqui ele equilibra novamente a produção. Todos vão ganhar. Se você é um Premier, você ganha, independente de você estar entrando agora ou já tem uma pessoa que está mais tempo na empresa. Então, aqui a empresa reequilibra novamente o processo. Bom, aí nós temos as viagens. A próxima viagem vai ser agora, e vai ser num hotel flutuante, um hotel de luxo, com todas as mordomias, mas o mais importante que eu particularmente vejo é a possibilidade de nós conhecermos as riquezas da nossa terra e o trabalho de co-impacto que a doTERRA está fazendo no Amazonas. Bom, a pergunta que fica é assim, e com relação, como é que eu faço para entrar? A melhor forma que você tem para entrar é escolhendo um kit. O kit é uma maneira subsidiada que a empresa dá, um incentivo que a empresa dá para você entrar. Veja que esse kit é o chamado Kit Brasil, porque ele tem 2 óleos que são do Brasil, que é o Tangerina e o Copaíba, mas ele tem o rei dos óleos, que é o frankincense, que vocês já ouviram falar, a Manuela já falou com muita propriedade sobre ele, né? E ele tem todos esses óleos. Só o óleo de Copaíba e o Deep Blue já compensaria um investimento de R$ 499. O segundo kit, ele muda 2 óleos. Ele muda o orégano e o Zengest. O orégano também já foi falado sobre a sua capacidade antibiótica, bactericida, enfim, né? E o Zengest, particularmente, eu tenho um exemplo em casa da minha irmã que usava remédio para o estômago e hoje ela não usa mais o remédio para o estômago usando o Zengest. Então, aqui, esse 499, além de você ter esse valor, que é um valor abaixo do valor de custo, é um valor abaixo, você tem também um segundo incentivo, que é a isenção da inscrição. Você não precisa pagar a inscrição adquirindo qualquer um desses kits. Você deixa de pagar a inscrição e você tem esse valor abaixo do preço, né? Bom, aqui é uma coisa que vale a pena a gente ver direitinho. Todos os óleos desses 2 kits são óleos de 5 ml. O frasco de 5 ml é de aproximadamente 100 gotas. E nesse kit, o frasco é de 15 ml. Vejam que tem 10 óleos, exceto o Deep Blue, que é o mais caro deles, todos eles de 15 ml. Então, se a gente fizer a conta, 499 o preço normal deveria de ser R$ 1.500, porque é 3 vezes mais, são 300 gotas. E veja que ele está com o valor de R$ 999. E ainda tem 200 pontos. O mês passado,
que é esse mês aí, nós estamos no último dia, ainda tinha, quem comprava esse kit ainda ganhava um frankincense. Esse kit aqui é um kit com 30 itens. Então, se você começar a fazer a conta, você vai ver que já vale bem a pena a questão só no número de itens. Fora disso, você tem, assim como no outro, você tem o difusor, que você ganha. Só os óleos aqui já representaria R$ 1.500, e mais o difusor. Aqui são 30 óleos e você também tem 30 itens, e você tem o difusor e você tem essa caixa, que também são dois brindes que você ganha com isso. Fora isso, você tem... lembra que você começa no programa de vantagens com 10%, depois 15%, e assim você vai subindo? Com a compra desse kit, você já entra com 15%. Você pula os 3 meses. É como se você já entrasse, como se você já tivesse há 4 meses na empresa. Você já pula de nível. E se você ficar durante 60 dias no programa de vantagens, que a gente chama de LRP, ainda voltam 100 pontos. Então, se você considerar todos esses benefícios, esse kit é bem vantajoso. Eu já vendi desse kit e já testei esses benefícios aí com um cadastrado meu. E eu tenho... quem levantou isso, me ajudou a entender isso, foi o Paulo, quando a gente fez o evento aqui, o Paulo, vice-presidente da doTERRA, quando esteve aqui em Curitiba. A gente fez uma grande amizade, uma pessoa excelente. Bom, se você entra você quer construir um negócio, você precisa ter suporte, você precisa ter material. E aqui você tem um material completo, a preços bastante generosos, como a doTERRA é generosa em vários aspectos. Então, você tem um material completo para você fazer as reuniões, o treinamento completo da empresa. E o processo é usar, compartilhar e ensinar. Eu sempre digo o seguinte, eu aprendi com a Nathalie no evento que a gente participou em Florianópolis, ela fala de uma maneira muito simples, e talvez por ser muito simples, às vezes demora para a gente cair a ficha. Ela fala de uma maneira muito simples. Ela diz o seguinte, que deixe os olhos falarem. Então, qual é o seu trabalho todos os dias? Abrir a tampa do frasco e deixar o óleo falar por você. Porque o óleo que vai conectar a pessoa, é o óleo que vai mostrar. Então, se você abriu o seu frasco para alguém hoje, você colocou a gota na mão de alguém hoje, você fez isso, né? Então, o que você tem que fazer é exatamente isso. Então, essa questão do compartilhar. Eu uso aqui também o seguinte, imagine, quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, quando a gente está querendo recarregar as energias, normalmente as pessoas, a maioria das pessoas, elas correm ou para a praia, ou para o campo, ou para o parque. Elas querem se aproximar da natureza. Elas querem ter uma conexão com a natureza. Então, eu chamo os produtos da doTERRA, pela sua pureza, de natureza de bolso. Então, você tem que ter a natureza de bolso, tem que estar no teu bolso todo dia. E ali no seu bolso, ele tem que ser aberto todos os dias. Se você fizer isso, você está compartilhando. É uma coisa simples. Mas no final do dia, você tem que se questionar quantas vezes eu deixei o óleo falar. E aí, simplesmente, você ensinar isso para as pessoas e compartilhar os benefícios que você tem recebido.
Eu acho que seria isso que nós tínhamos aqui. Marisete, não sei se ficou alguma coisa para trás, se você quer complementar. Não, meu amigo, foi ótimo e foi muito interessante, né? Porque a simplicidade que eu acho legal e a maneira, com a calma que você tem, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na Do Terra, né? Então, assim, parabéns por ter ensinado. Eu um dia ainda vou ser assim, né? Porque eu sou agitada. Um dia eu ainda vou ser, né? Tranquila. Mas eu queria muito agradecer você e a Manuela. Gente, que delícia de aula, né? Que nós aprendemos hoje. E eu queria falar para vocês o seguinte, ó, se ficou alguma dúvida, pega a pessoa que te convidou para que está na sala hoje, pede ela para te ajudar, para te orientar no que for preciso. Com certeza, se ela não souber responder sua dúvida, ela vai ter alguém que possa ajudar vocês. Eu queria muito agradecer a todos vocês pela presença e vamos repetir essa dobradinha, hein? Eu gostei muito disso. Gente, obrigado, Darcy, obrigada, Manu, né, por tudo que vocês fizeram. Grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.